Nossa leitura essa noite é Lucas 1, 26 a 38. Está no informativo, no impresso que você pegou lá na entrada. E nós vamos ler este precioso texto da palavra de Deus. Que tal lermos todos juntos, do verso 26 ao verso 38? E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. E este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito, te cobrirá com a sua sombra, por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela, e o povo de Deus diz: Amém. Esteja à vontade, nosso querido coro primícias também à vontade para subir para o seu precioso ensaio. Que bom. Esta é a nossa terceira semana de reflexão neste texto, no contexto, na sequência de uma longa caminhada sobre tudo o que a Bíblia ensina a respeito de Jesus. Nós já estamos há algumas semanas, já vimos Cristo antes da criação, o Deus eterno. Vimos o pacto entre o Pai e o Filho, um pacto no qual Cristo se dispôs a humilhar-se. Cristo aceitou rebaixar-se, sujeitando-se à determinação do Pai de prover um sacrifício perfeito. Agora nós estamos saindo da eternidade e entrando na história. Vimos numa quarta-feira, o encontro entre o anjo Gabriel e João o Batista, e Zacarias, quando foi anunciado o nascimento de João o Batista. E agora o mesmo anjo foi a uma pequena casa em Nazaré, a uma menina, não mais do que uma menina muito jovem, anunciar que ela tinha sido selecionada para ser a mãe do Salvador. Numa quarta-feira, nós olhamos especificamente para Maria, e eu quero enfatizar, repetir para ênfase: Deus não escolheu uma família rica, Deus não escolheu uma família poderosa, Deus não escolheu uma família influente, mas Deus escolheu uma família piedosa. E isso nos mostra a lista de prioridades de Deus. Às vezes as nossas são diferentes das de Deus. Na quarta-feira passada, nós vimos estas palavras sobre o filho de Maria. O nome dele, Jesus, que significa Deus é salvação. E essa palavra é tão grande, nós passamos um bom tempo na quarta-feira passada meditando no significado desse nome. Depois nós vimos as suas qualidades: ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E depois nós vimos o seu destino, que também foi anunciado a Maria, que ele reinará sobre o trono de Davi, sobre a casa de Jacó, um reino que não terá fim. A realidade desse reino, quer alguém interprete mais figurativamente ou mais literalmente,
as duas posições admitem que esse reino é uma realidade no tempo presente, ainda não consumada, e que há de experimentar uma plenitude em consumação no tempo por vir. Agora, nesta quarta-feira, nos minutos que Deus nos reserva para meditar na sua palavra, nós queremos olhar para o milagre. Nós vimos a mãe, vimos o filho, e agora queremos ver o milagre da concepção. E talvez, para dizer assim a verdade aos meus irmãos, sem sombra de dúvida, esta é a mensagem principal desta passagem que nós acabamos de ler. A mensagem principal desta passagem é que a vinda de Jesus Cristo ao mundo foi por meio de um milagre inigualável. Um milagre inigualável, e este milagre tanto o designa como uma espécie, assim, um ser humano à parte, tão humano quanto eu e quanto você, mas diferente de nós, como também nos ensina muito sobre a posição e a relação entre o Criador e a criação. E isto é muito importante, inclusive com impressionantes repercussões, que vão de frente com as ideias mais incrédulas do mundo no qual nós vivemos, como veremos com a graça de Deus esta noite. A lição principal da passagem começa no versículo número 34. E disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que eu não conheço homem algum? A pergunta de Maria, resumidamente, não foi uma pergunta por quê, nem para quê. Ela não perguntou por que eu, ela não perguntou pode ser outra, ela não perguntou quando ou se isso poderia esperar um pouco, ela não pediu ao anjo para ir ver com José a opinião de José sobre o assunto, ela não fez perguntas quaisquer, senão uma: como? Como isto vai acontecer se eu não conheço homem nenhum? Isto é, se ela nunca esteve sexualmente nem com seu próprio noivo José. Como? Maria, como qualquer outra pessoa antes e depois, sabe muito bem como é que uma criança vem a existir. Como? E a pergunta como, respondida pelo anjo, nos dá acesso, irmãos, a um dos mais gloriosos mistérios da Bíblia Sagrada, ao qual nós podemos acessar na medida em que a Escritura Sagrada responde, mas com certeza não podemos acessar no âmbito da nossa compreensão, porque ultrapassa por muito a nossa compreensão, mas isso é bom para nós. Você precisa entender que o nascimento de Jesus era o nascimento mais impossível de todos. Algumas vezes na Bíblia, Deus agiu de tal maneira que mulheres sabidamente estéreis viessem a conceber. No Antigo Testamento há muitas dessas histórias. Nós temos o exemplo de Sara, e como Deus já na velhice de Sara, permitiu que ela concebesse Isaque. Sem dúvida um milagre notável, não somente porque Sara era estéril e sabidamente estéril, mas porque Sara era uma mulher idosa. Você não consegue explicar isso de outra forma. Aliás, eu já encontrei alguém dizendo que o ano no tempo do Antigo Testamento era mais curto do que o ano hoje, por isso as pessoas tinham essa impressão de longevidade, e sabe que não está errado. O ano era mais curto mesmo do que o nosso, em média 5 dias, porque o calendário deles era lunar e o nosso é solar. Faça as contas você, se isso representa alguma diferença real. O fato é que foi um milagre. Milagres são acontecimentos da parte de Deus, intervenções de Deus sobre a sua própria criação, que não contradizem o fundamento das leis naturais, mas por outro lado designam, reafirmam, comprovam, evidenciam a superioridade do Criador sobre a sua criação. Na verdade, o mais interessante é que quando você tenta explicar um milagre, você faz duas coisas: ou você aumenta o milagre, ou você elimina a característica de milagre como milagre. O segundo exemplo, talvez você já tenha ouvido essa história de alguém que estava dizendo que o fenômeno no Mar Morto coincidiu, eu já ouvi, até já vi documentários sobre isso, coincidiu com uma explosão em algumas ilhas gregas, um vulcão explodiu, que gerou um tsunami. Então isso explica a chuva de granizo, isso explica a coluna de nuvem e de fogo, isso explica N fenômenos que aconteceram no período do Êxodo, e explica um tsunami.
Só que um tsunami, como qualquer onda, ele recua antes de vir, só que foi um recuo fantástico, um empuxo extraordinário, o suficiente para esvaziar o leito do Mar Vermelho, a ponto de Israel passar. Fantástica, formidável explicação. Alguém replica: mas então explique-me como foi que os soldados de Faraó e os seus cavalos e as suas carruagens morreram afogados na maré baixa. Queridos irmãos, nós podemos até estudar os milagres, na medida em que Deus permite o conhecimento humano alcançá-los, para compreendermos talvez um pouco do que Deus fez, mas nunca nos atreveríamos a descaracterizar um milagre como ele de fato é. Um milagre é um agir extraordinário de Deus. Outro exemplo foi o exemplo de Rebeca, com seus 2 filhos, Jacó e Esaú. Também ela era estéril. Raquel era estéril, e em resposta à oração, recebeu José e Benjamim. A esposa de Manoá era estéril, como está lá no livro dos Juízes, e recebeu a visita do anjo, o Senhor Jesus Cristo. O anjo do Senhor foi lá para anunciar que ela conceberia um menino que seria nazireu desde o ventre da mãe. O seu nome foi Sansão. A mesma coisa aconteceu com a mulher de Sunem, quando Eliseu foi lá. A mesma coisa aconteceu com Ana, a mãe do profeta Samuel. A mesma coisa aconteceu com Isabel, esposa de Zacarias, quando concebeu João o Batista. Todas essas concepções foram concepções extraordinárias e miraculosas. Mas o nascimento de Jesus era mais impossível do que o de Isaac. Porque ninguém é mais estéril, pense comigo, ninguém é mais estéril do que uma mulher virgem. Ninguém é mais estéril do que ela. Como ela vai conceber? A não ser que ela mude esse estado, é impossível que ela conceba, simplesmente impossível. Portanto, a concepção de Jesus Cristo foi a mais extraordinária de todas. A mais extraordinária de todas. Porque, diferente de todas estas outras que eu mencionei, ela aconteceu à parte do elemento humano. Todas estas aconteceram envolvendo o elemento humano. Abraão esteve presente na concepção de Isaac e todos os outros, exceto na de Jesus Cristo. Ninguém era mais impossível de ter nascido do que Jesus. Agora parece que nós estamos ainda em água rasa hoje, mas nós temos algo muito substancioso aqui. Deus concebeu a sua criação com 2 categorias de leis. Deus estabeleceu a sua criação com leis naturais e estabeleceu a sua criação com leis morais. Ambas são reflexo da sua onipotência e da sua santidade. Por exemplo, a gravidade. Ela é chamada, inclusive, de lei da gravidade. Se você pular da janela, o que vai acontecer com você? Diga-me. Se você orar antes e pedir a Deus que você não caia, o que vai acontecer com você? Você vai cair. Porque é uma lei que Deus determinou pelo seu poder. Deus determinou que seja assim. Se alguém cair por acidente, sem querer, e disser: Senhor, eu não queria cair, perdoa, eu não tinha intenção de transgredir a tua lei, vai cair do mesmo jeito. É uma lei que Deus determinou. Toda a criação corresponde às leis naturais que Deus determinou. Os ciclos da vida, os ciclos do corpo humano, os ciclos da natureza, os ciclos da maré, as fases da lua, as estações do ano, tudo acontece de uma maneira impressionante, e isso é um reflexo, escute-me com muita atenção, isso é um reflexo da sujeição da criação inanimada ao seu Criador. Aquele impressionante trecho de capítulo 38 a capítulo 41, em que Deus finalmente chama Jó, e diz: Jó, você gosta de fazer perguntas? Eu tenho algumas perguntas para você também. Ele faz diversas perguntas, Deus faz, todas elas ressaltando o quê? Que a criação inanimada está totalmente sujeita ao Criador. Ele pergunta: quem foi que disse para o mar: até aqui virás e daqui não passarás? Jó 38, versículo 11. Como Deus ordena então o comportamento das águas do mar? Por leis naturais. A água se comporta do jeito que Deus determinou que a água se comporte em todas as ocasiões.
A igreja que eu pastoreava em Belo Horizonte, igreja muito querida, a igreja de Bela Vista, construiu um salão de cultos durante o nosso ministério lá, por um conjunto de razões que não convém à nossa discussão aqui agora. O salão de cultos foi construído abaixo do nível da rua, o que fazia com que a gente passasse por uma muito amarga experiência, porque em Belo Horizonte, em alguns meses do ano, chove como se fosse São Luís, só que um pouco menos. E eu lembro de uma ocasião em que a gente estava fazendo um ensaio para o musical de Natal, e a água começou a subir, e a única coisa que eu podia pedir era orar. Mas eu lembro que o pensamento que veio à minha cabeça foi eu me lembrando do Senhor Jesus mandando a água parar. E em determinado momento eu quis que eu tivesse essa mesma habilidade. Só que se eu fizesse isso, eu ia fazer um papel de idiota. Porque se eu chegar para a água e mandar ela parar, o que ela vai fazer? Absolutamente nada. Com água não se dialoga, a água é inanimada. Ela obedece a um conjunto de leis naturais que Deus estabeleceu na criação. E ela sempre se comporta da forma como Deus ordenou que ela se comporte. Mas quando o Senhor Jesus falava com a água, o que ela fazia? Ela parava. Quando o Senhor Jesus falava com o vento e com a chuva, eles paravam. Pense no exemplo da doença. Quem criou, uma vez que a grande maioria das doenças que nós conhecemos, exceto as que são condições físicas, são comportamento do nosso corpo, são vírus e bactérias que atingem o nosso corpo. Quem criou essas mínimas, infinitamente microscópicas criaturas? Foi o diabo? O diabo cria alguma coisa? É bom perguntar, o diabo tem poder de criar? Quem criou? Quem criou? Deus. Só Deus cria vida. Não, pastor, eu não me sinto confortável de saber que Deus criou essas coisas. Deus criou estas coisas. E quando o Senhor Jesus Cristo se aproximava de um enfermo, conforme a sua vontade, Ele falava e a doença, que apenas corresponde às leis naturais da criação, quando Ele falava, a doença ia embora. A criação, em todos os casos, está invariavelmente sujeita ao Criador. Falei da lei da gravidade. Quem foi que andou sobre as águas? Então você tem um nascimento impossível de acontecer. Mas esse nascimento impossível de acontecer nos faz perceber que Deus está acima da criação. Deus está acima da criação. Por isso, agora a gente vai pegar um negócio bem interessante aqui. Por isso, nós rejeitamos todas as ideias que estão fundamentadas num conjunto de ideologias chamado de naturalismo. O naturalismo é inclusive entendido por muitas mentes incrédulas como um dos fundamentos da ciência. Nós rejeitamos este fundamento. Este fundamento é absolutamente inválido para um crente, porque um crente, por definição, é um sobrenaturalista. Muitos de vocês já me ouviram dizer que eu não acredito na teoria da evolução, e eu não acredito em nada dessa ideia, nenhum pingo. Por quê? Porque eu aprendi pela Escritura Sagrada, na qual eu acredito muito mais do que em qualquer outro livro humano, que Deus pode criar a criação do jeito que Ele quiser, na hora que Ele quiser, e se Ele quiser fazer em 6 dias de 24 horas, como a Bíblia diz que Ele fez, Ele tem poder para fazer isso, não tem? Tem ou não tem? Tem todo o poder para criar as coisas do jeito que Ele quiser criá-las. Ah, pastor, como muitos, mas pode ser que Deus tenha usado, sim, mas para eu acreditar que Deus tenha usado essas ideias aí, eu tenho que rejeitar o que está escrito aqui. Eu tenho uma grande dificuldade de rejeitar o que está escrito em Gênesis 1, em Gênesis 2, para poder acomodar ideias de mentes incrédulas. Permita-me ser muito franco nesse ponto. A questão não é se Deus criou o universo em 6 dias de 24 horas, irmão, isso é fichinha. Se você tiver qualquer concepção de Deus, isso é fácil de entender. Se Deus criou as criaturas e a criação nessa complexidade que Ele existe, isso é fácil de entender, isso é facílimo de entender. A grande pergunta que transcende a nossa compreensão é: aquele feto no ventre de Maria é Deus? Esta é uma pergunta muito maior.
Se você admitir que aquele menino no ventre de Maria é Deus, então nada é difícil de aceitar. O grande desafio de aceitar é a encarnação. Se você entendeu isto, tudo é tranquilo. Deus acima da sua criação. Deus o Senhor da sua criação. É por isso que nós oramos pela cura dos enfermos. E quantas vezes Deus nos tem respondido. Se você olhar aí para o impresso que você recebeu, o primeiro motivo de oração é um agradecimento. Nós estávamos aqui quarta-feira passada e nos domingos anteriores orando a Deus por uma jovem chamada Helena, que é uma visitante aqui da nossa igreja, que contraiu uma infecção muito específica, uma infecção muito resistente ao antibiótico, e nós recebemos a grata notícia ontem de que ela está em casa. A quem nós atribuímos o crédito disso? À equipe médica, aos medicamentos, tudo isso é evidente na categoria secundária. Na categoria primária, nós atribuímos o mérito disso ao Senhor nosso Deus, que ouve e responde a nossa oração. Uma vez eu fiz um exercício na escola bíblica dominical, eu queria fazer novamente. Todos fechem os olhos, por favor. Sim, ninguém espia. Se você conhece alguém que já foi curado por Deus, se você já foi curado por Deus, se você já orou pela cura de alguém e Deus respondeu, levante a sua mão. Agora todos olhem ao redor, por favor. Ninguém abaixa a mão, todos olhem ao redor. Obrigado, pode abaixar a sua mão. E nós cremos que Deus é o Senhor sobre a sua criação, e cremos que Deus pode intervir sobre a sua criação da maneira que Ele aprover. Ele determina as leis, toda a criação está sujeita às suas leis, mas da mesma maneira Ele pode e faz com que as leis se curvem diante da sua vontade em específicas situações. É muito conhecida a história de que uma determinada localidade estava passando por uma seca tremenda, e então os crentes daquela localidade decidiram marcar uma reunião de oração pedindo ao Senhor que mandasse chuva, e no dia do encontro ninguém levou o guarda-chuva, só uma criança levou o guarda-chuva. Ou estavam dispostos a tomar chuva, ou então não estavam acreditando muito que Deus poderia responder imediatamente à sua oração e ao seu clamor. O episódio do nascimento de Jesus Cristo, irmãos, é de suma importância. Por quê? Porque Jesus Cristo nasceu a partir de um milagre, sem dúvida, o maior de todos os milagres de concepção que Deus já fez. Porque Deus fez a estéril conceber, Deus fez a idosa conceber, mas neste caso, Deus fez a virgem conceber. Idosas Deus fez algumas, estéreis Deus fez outras, mas virgem só se ouviu falar disso uma única vez. Por quê? Veja a resposta do anjo, no versículo número 35. Respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. O que o anjo está fazendo aqui é remontando uma cena lá do primórdio da Bíblia Sagrada. No princípio criou Deus o céu e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava. A construção deste versículo, não por acaso, é uma ressonância da construção de Gênesis, porque Deus estava fazendo no ventre de Maria um milagre semelhante, equivalente ou superior à criação do universo. Uma vez Deus fez Adão, e a partir de Adão, todo o restante da humanidade, até chegar a nós, surgiu pelas mesmas vias que todos. Um homem, uma mulher produzem filhos, um homem e uma mulher produzem filhos. Basta você ler as gloriosas genealogias da Bíblia Sagrada. Inclusive não convém pular as genealogias quando você estiver lendo a Bíblia, viu? Deus está vendo. E depois ainda vai e marca o xizinho na caixinha. Ah, não leu? Desde Adão,
toda pessoa que surgiu nesse mundo por uma via muito específica, exceto Jesus Cristo. Jesus e Adão foram os dois únicos homens que Deus introduziu no mundo por uma maneira única, diferente, de tal maneira que Paulo se refere a Adão em 2 Coríntios como sendo, em 1 Coríntios, como sendo o segundo Adão. Não é assim que ele chama Jesus, de segundo Adão? É por isso que eu acredito que Adão era uma pessoa de verdade, um homem como eu, que se ele vivesse nesse mundo, ele teria um CPF dele. Por quê? Porque se tinha segundo Adão, tinha primeiro. Não pode ter segundo sem ter primeiro. Veja bem, Jesus Cristo foi entrado nesse mundo por um milagre específico. Por que era necessário esse milagre? Por que esse milagre era necessário? Repito, porque era necessário que nascesse um homem, porque era necessário que nascesse um homem sem a natureza caída, prejudicada, que Adão legou a todos nós. Quando eu nasci, eu posso dizer as palavras do Salmo 51, eu nasci em pecado, e em pecado me concebeu a minha mãe, e essas palavras também te pertencem. Nós provamos que somos pecadores muito cedo. Nós mandamos as crianças para a escola para aprender inglês, português, matemática, etc. Mas a mentir, quem é que ensina? A mentir, quem é que ensina? É coisa triste quando a criança mente pela primeira vez. É destruidor, é lancinante. Veio, não veio? Jesus Cristo nasceu sem essa natureza, como Adão, para que, vivendo uma vida perfeita, de perfeita obediência, ele pudesse oferecer a Deus todos os seus merecimentos em troca dos nossos deméritos, e para que, sendo portador de um corpo sem pecado, ele sofresse a morte em lugar de nós que somos pecadores, e derramando o seu sangue, ele oferecesse uma substituição pelo nosso sangue, que igualmente deveria ser derramado na justiça divina. O propósito lá no ventre de Maria era a cruz do Calvário. Desde o seu nascimento, desde o seu primeiro instante de vida no ventre da mãe, ele já estava apontado para o sacrifício no Gólgota. Era necessário um segundo Adão. Adão foi tentado no jardim e caiu. Cristo foi tentado no deserto e venceu. Adão culpou a sua esposa. Cristo tomou a culpa de sua noiva. Adão rebelou-se contra o seu Criador. Cristo sujeitou-se ao seu Pai. E agora nós estamos, queridos, finalmente chegando ao ápice desta passagem. O Filho se sujeita ao Pai. A criação se sujeita ao Criador. Depois de ouvir essa palavra, veja o que o anjo Gabriel disse mais a Maria: e este é o 6º mês para aquela que é chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria, o que ela disse? Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Observe o que esta passagem nos mostra. Jesus Cristo se sujeitou à vontade do Pai Celestial. Ele se sujeitou. Ele aceitou ser rebaixado de toda a sua glória, a toda a humilhação pelo propósito da nossa salvação. A criação se sujeitou à determinação do Criador. Não é possível um ventre conceber sem a participação da semente masculina, e foi isso que aconteceu no ventre de Maria. A criação se sujeitou. Veja que aqui você está percebendo o padrão. O Filho se sujeita ao Pai, a criação se sujeita ao Criador, Maria se sujeita ao propósito do Senhor. Ela diz: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a sua palavra. O Filho se sujeita, a criação se sujeita, Maria se sujeita, você se sujeita?
Quando ele fala, a água para, o vento para, a tempestade para. Quando ele diz para o morto, levanta, o morto levanta. Eu achei preciosíssima a mensagem no culto do aniversário da igreja no domingo à noite, que ele disse, por que ele disse o nome? Lázaro levanta, porque se ele não tivesse dito o nome, se ele tivesse dito levanta, o cemitério inteiro ia levantar. O morto levanta, a doença vai embora. Quando ele fala, tudo obedece ao que ele diz. Você obedece? Maria, se expondo a ser abandonada por José, rejeitada pela própria família, expulsa da sinagoga, apedrejada no fim das contas, disse, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Ao custo pessoal, ao risco de morte. Você diz, mas pastor, nenhuma dessas coisas aconteceu. Ela não sabia que não ia acontecer. Em segundo lugar, nós já vimos aqui 2 quartas-feiras atrás, a vida de Maria foi sofrida. Uma espada, disse Simeão para ela, nós vamos chegar nisso em algumas quartas-feiras, Simeão profetizou para ela, uma espada vai cortar o seu coração. E ainda assim, com a dor, com o risco, com tudo o que ela tinha de imediato diante de si, de prejuízo, o que Maria fez? Maria se sujeitou. Então, vou me repetir aqui. O filho se sujeita ao pai, a criação se sujeita ao Criador. Maria, com todas essas situações, se sujeitou à vontade de Deus. Você se sujeita a Deus? Porque o que subjaz todos os pecados que ainda estão presentes na nossa vida é a nossa insujeição a Deus, é a nossa insubmissão, é a nossa rebeldia. Você pode ser muito criativo para dar explicações convincentes para os pecados que estão presentes na sua vida. Você pode recorrer aos mais prolongados e inventivos discursos. Deus vê as coisas com muito maior objetividade do que nós. Maria, desinteressada de si mesma. Maria, resignada diante de tudo que poderia acontecer. Maria, crendo que Deus poderia livrá-la ou fazer dela o que quisesse, na verdade. Vendo a si mesma como uma serva do Senhor, disse, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim. Quem aprendeu com ela? Por que Deus escolheu essa menina pobre de Nazaré para ser a mãe do filho dele? Talvez por causa disto. Porque, além de tudo, nós conseguimos perceber essas marcas de piedade que a família piedosa que Deus escolheu para o seu filho imprimiram no caráter, no comportamento, nas ações de Jesus. Quando Jesus foi ensinar os seus discípulos a orar, ele os ensinou a orar dizendo assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Você já parou para prestar atenção nessa frase? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Preste atenção nesse assim na terra como no céu. Pergunta, como é feita a vontade de Deus no céu? Perfeitamente. Ninguém no céu discute com Deus. Ninguém no céu se rebela. Ninguém no céu rejeita a vontade de Deus. Todos os que estão no céu estão perfeitamente sujeitos, quer os anjos que nunca pecaram, quer os santos que já entraram lá antes de nós, todos estão exultando em adoração na presença de Deus, louvando o Senhor, admirando o Senhor, dando ao Senhor toda a honra e ação de graças. E a oração que Jesus nos ensinou a fazer é, seja feita a tua vontade na terra do mesmo jeito que é no céu. Mas quando ele foi para o jardim,
quando ele estava sozinho no Getsêmani, sua alma estava profundamente perturbada. O Senhor Jesus praticou aquilo que ensinou, porque ele orou dizendo: não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Com quem ele aprendeu isso? Com alguém que antes de tudo disse para Deus: não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Ela disse: seja feita a vontade do Senhor. Esta é uma história sobre milagres, sobre o maior dos milagres, assim como nos crava no coração um exemplo de sujeição à vontade do Pai. O Filho se sujeitou, a criação inteira para quando ele fala. Maria, diante de tanto prejuízo, se apresentou e disse: seja feita a vontade do Senhor. Oh, amados, quanto nós relutamos contra a vontade de Deus. Oh, amados, o quanto nós resistimos aos propósitos de Deus para a nossa vida. Uma história tal como essa vem ao encontro do nosso coração. A história de Maria não está escrita na Bíblia para que a gente fizesse aqui a Igreja Batista Santa Maria, com uma estátua de Maria, para beijar os pés de Maria, para cantar a música de Maria, para poder fazer orações a Maria. A história de Maria não está escrita para isso. De fato, ela é bem-aventurada entre as mulheres, nós já vimos isso. Temos que amá-la e respeitá-la, porque ela é a mãe do nosso Senhor. Mas a história dela não está escrita para você fazer orações a ela ou cantar para ela. Não, a história dela está escrita para você imitá-la. A história dela está escrita para você imitá-la. Talvez você também se encontre, mesmo agora talvez, diante de uma situação em sua vida em que você hesita fazer aquilo que sabe que é a vontade de Deus por medo das consequências, dos desdobramentos, por receio do que vai acontecer depois. Vamos aprender aquela lição, vamos fazer o que Deus quer e deixar as consequências para Deus administrar. Vamos fazer o que Deus quer e deixar as consequências para Deus administrar. Você é capaz que, você crê que Deus é mais inteligente que você? Se você crê, diga amém. Você crê que Deus é mais inteligente que você? Você crê que Deus ama melhor do que você? Você crê que Deus é mais bondoso que você? Tem certeza? Às vezes a gente quer ser mais bondoso do que Deus. Deus está sendo firme e a gente quer amaciar. Às vezes a gente acha que é mais bondoso do que Deus. Você crê que você é mais sábio do que Deus? Não? Você crê que Deus é mais sábio que você? Você já conviveu com alguém que você considerava ser mais inteligente do que você? Isso acontece comigo com frequência, não sei porquê. Mas quando você convive com alguém que você considera mais inteligente do que você, via de regra, às vezes você não fica tentando entender exatamente tudo, porque você sabe que a conversa está... Já aconteceu isso na sua vida? Você aceita, né? Amados irmãos, que Deus nos dê graça. A gente precisa da graça de Deus, para a gente aceitar os propósitos de Deus para a nossa vida, para a gente aceitar a cruz que Deus nos deu para carregar, para a gente aceitar a porção de sofrimentos que nos foi designada neste mundo, para a gente ser grato pelas bênçãos que nós temos. A gente fica cobiçando aquilo que não tem, em vez de ser grato por aquilo que tem. Nós precisamos de graça, meus amados irmãos. Essa história está escrita não para sua informação, não. Essa história está escrita para te servir, e a mim também, de exemplo de como Deus quer que vivamos, em perfeita sujeição à sua vontade. Vamos cantar. Este é o meu desejo, Senhor, te honrar. Que bela oração, muito oportuna foi escolhida para cantarmos. Toma o meu coração, fique em pé, e toda a minha alma. Eu vivo só para ti.
Sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faze o teu querer em mim. Este é o meu desejo, Senhor, te honrar e com meu coração te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faze o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faze o teu querer em mim. Senhor nosso Deus, nós queremos dar graças a Ti, Senhor, pelo privilégio de poder refletir na Tua palavra, auxiliados pelo Teu bendito Espírito Santo. Senhor, reconhecemos, ó Deus, que a nossa vontade, a vontade humana, a vontade de cada um de nós não é boa, perfeita e agradável, mas a Tua vontade é. A Tua palavra o declara, que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Por isso, Senhor Deus, nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor queira nos dar graça, Pai Santo, e o Teu favor, a ajuda do Espírito Santo, para que nós possamos, Senhor Deus, como Te agrada, como Te apraz, conformar a nossa vida à Tua vontade. Que nós possamos, ó Deus, seguir os exemplos daqueles cuja vida piedosa o Senhor registrou na Tua palavra, mas mais do que qualquer outro exemplo, o exemplo do Senhor Jesus, o Teu Filho, que é o nosso Mestre. Senhor, que a nossa vida possa ser agradável ao Senhor, Deus, e que Tu encontres em cada um dos Teus servos um coração submisso, até, Senhor Deus, a criação se curva diante da Tua vontade. Que o nosso coração também se curve, bendito Deus, para o louvor da Tua glória. Obrigado por esse tempo juntos esta noite, na presença do Senhor, e que o Senhor, ó Deus, abençoe a nós que estamos aqui, abençoe os que estão acompanhando a transmissão deste culto de outros lugares. Pai Santo, que o Teu favor seja com todo o Teu povo, para o louvor da Tua glória. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, e a comunhão do Espírito Santo seja conosco, irmãos, hoje e todos os dias, até o dia em que o Senhor Jesus vier nos buscar. Em nome de Jesus. Amém. Amém.